Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao canal N-Review. E no vídeo de hoje eu farei um review completo dessa geladeira aqui da Brastemp, modelo BRE57. É um modelo da Brastemp que possui 480 litros e é um modelo desse tipo aqui, é um modelo inox, mas ela também tem disponibilidade também no modelo na cor branca. E ela é uma geladeira inverter, ou seja, o freezer fica na parte inferior da geladeira. É uma excelente geladeira, uma excelente opção de compra. E nesse vídeo eu vou dizer os pontos positivos, os pontos negativos e as características dessa geladeira. Quer conhecer um pouco mais? Então acompanhe. Bem, pessoal, vamos começar pelas características físicas dessa geladeira, iniciando pela capacidade dela. Ela é uma geladeira que possui 480 litros no total, sendo que o compartimento do refrigerador possui 316 litros e o compartimento do freezer, que é inverter, que fica na parte inferior da geladeira, tem 164 litros. Em dimensões, ela possui de altura 1,84 m, de largura 69,7 centímetros, de profundidade 74,1. Um detalhe importante desse modelo de refrigerador é que ele possui pés aqui na parte frontal, onde você pode travar e destravar a geladeira para facilitar a sua movimentação, além de poder fazer também uma regulagem de altura. Na parte traseira, ela possui rodinhas que aí facilitam a movimentação caso você precise movimentar a geladeira para fazer uma limpeza ou simplesmente fazer a movimentação dela para um outro local. Vale também salientar que é importante na hora de você regular, para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, você deve girar um pouquinho mais os pés estabilizadores, inclinando levemente o produto para trás, tá? Isso é para facilitar o fechamento da porta. Além disso, você deixando essa geladeira, esse refrigerador bem estabilizado, você também acaba ajudando a diminuir os ruídos produzidos pela geladeira. Um ponto de destaque aqui nesse refrigerador da Brastemp é esse painel aqui frontal aqui, né? Ele é todo preto, é um vidro preto, né? Que fica bem bonito aqui, dá um charme a mais aqui nesse refrigerador. E aqui nós temos aqui alguns controles aqui. Vou mostrar agora os principais, que é a configuração da temperatura do refrigerador e do freezer. Aqui no refrigerador você tem aqui um botãozinho que é touch, todos os comandos aqui são touch, e você tem 3 níveis aqui de temperatura, né? Mínima, média e máxima. Sendo que à medida que você vai pressionando aqui, vai dando touch aqui, ele tem um valor aqui intermediário entre cada um deles, tá? Então na verdade aqui ele tem 5 níveis de temperatura, tanto para o refrigerador, que você vai aqui clicando ele vai mudando, como também para a parte do freezer também. Então é o mesmo sistema, na temperatura do freezer você vai clicando aqui, vai subindo e descendo, e você vai selecionando qual é o nível de temperatura que você quer independente, tanto do refrigerador quanto da parte do freezer. Lembrando que esse aqui é um refrigerador inverso, em que o refrigerador fica na parte superior e o freezer fica na parte inferior do refrigerador. E agora comentando sobre as demais funcionalidades desse painel aqui, touch, que vem na parte frontal do refrigerador, ele tem a opção Turbo Ice, que ele acelera, né, o processo de formação do gelo, né, dos cubos de gelo, que depois eu vou mostrar mais à frente aqui nessa geladeira, onde você consegue criar os tubinhos, né, os cubinhos de gelo. Então você clica essa funcionalidade, ele fica ativo, e quando estiver pronto, ele vai acender aqui e vai dar um aviso sonoro dizendo que o gelo está pronto, tá? Para desativar é só clicar mais uma vez e ele fica desativado. Na parte inferior aqui ele tem o Turbo Freezer, onde tem algumas configurações para outros tipos de produtos, etc. E também quando você quer botar algum produto para gelar um pouco mais rápido, tem um período um pouco mais rápido, então ele consegue gelar, né, um pouco mais rápido aqui o seu freezer. Então você clicando uma vez, ele ativa o Turbo 10, onde o produto que você estiver colocando dentro do freezer vai ficar gelado em 10 minutos. Clicando mais uma vez, ele habilita a opção espumante, que em 40 minutos o seu espumante já estará na temperatura ideal. Clicando mais uma vez, acende aqui a opção sobremesa, que é aproximadamente 60 minutos. Ele também vai avisar também de uma forma sonora.
Clicando mais uma vez você desabilita. E você também tem a opção também, caso tenha muita gente em casa ou alguém que possa de repente clicar e desabilitar alguma coisa ou mudar alguma configuração aqui desse painel, você tem também a opção de fazer o travamento dessas opções para ninguém esbarrar aqui e mudar alguma coisa. Então você vem aqui na opção Turbo Freezer e pressiona, deixa pressionado por 2 segundos que ele vai travar todo o painel, então as opções do touch vão ficar desabilitadas. Vou mostrar aqui agora, ele faz até um aviso sonoro quando está habilitado e quando está desabilitado. Então vou habilitar o travamento do painel, segurando 2 segundos. Pronto. E aí ele acende aqui a opção painel travado, fica aceso. Se você quiser destravar novamente o painel para poder mudar as configurações quando você quiser, basta pressionar novamente a opção do Turbo Freezer por 2 segundos, ele vai fazer esse aviso sonoro e vai destravar todo o painel. Pronto, agora nesse momento o painel já está tudo destravado, então se você encostar aqui em qualquer uma dessas opções nos botões touch, ele vai fazer as alterações. Então esse aqui é um resumo, né, do controle aqui, desse painel aqui, desse refrigerador da Brastemp. Bem pessoal, agora vamos falar sobre a parte que eu considero uma das mais importantes no refrigerador, que é a parte interna, né? A disposição e também os materiais utilizados. Aqui você pode perceber que ela utiliza uma lâmpada em LED, tá? Ela possui essa prateleira aqui, essa primeira, logo na parte de cima, ela é um pouco menor do que as demais, tá? Você também pode perceber que esses pontos aqui ao longo da geladeira são os locais onde você consegue alterar a configuração das prateleiras. Então você consegue tirar uma prateleira de uma posição, colocar mais embaixo, mais em cima. Então você tem essas opções aqui em que você consegue distribuir melhor a altura da sua prateleira de acordo com o seu uso. Aqui também é importante salientar que esse espaço aqui atrás, que começa aqui em cima, isso aqui é a saída da refrigeração da geladeira. Então são os pontos onde sai o ar gelado. Então é importante que você não coloque alimentos ou produtos que fiquem tampando essa saída de ar aí, tá? É sempre bom colocar um pouquinho mais afastado. Então voltando aqui, ela tem essa prateleira um pouco menor aqui na parte de cima, tá? Que você também pode regular a altura. Tem essa outra aqui, ela vem com material plástico aqui, mas muito resistente, bem firme, bem grosso, né? Não parece que vai quebrar com facilidade, tá? Diferente de outras geladeiras. Esse aqui é um ponto muito importante, que outras geladeiras podem ter outras tecnologias e tudo, mas o material pode ser um pouco mais frágil. Aqui é bem resistente, essas pontas aqui, né? Todo o contorno, na verdade, aqui das prateleiras tem um plástico bem resistente, tá? São feitas em vidro, tá? Ela vem com esse porta-ovos aqui, que você pode também colocar no ponto que você achar melhor. Aqui uma outra divisão onde você pode colocar as suas prateleiras. Aqui nessa prateleira você tem uma opção que é bem interessante, que é para latas ou long necks. Então você consegue colocar aqui para colocar para gelar, tá? Então ele tem essa gavetinha aqui que você consegue colocar e fica mais bem arrumado, né? As suas latas. E se você for usar aquelas garrafinhas long necks de cerveja, você também pode colocar aqui nesse compartimento. E aqui na parte de baixo aqui do refrigerador, você tem a parte aqui, um gavetão, onde você consegue colocar frutas, legumes, e tem esse divisor aqui também que você consegue mover ele aqui por dentro, e tem essa parte aqui também que você consegue colocar alimentos um pouco menores para não ficar balançando aqui por dentro, tá? Essa é a parte do refrigerador, a parte aqui interna do refrigerador. Muito bom, muito resistente, tem um espaço bem interessante e principalmente a resistência dos materiais aqui das prateleiras. Bem pessoal, agora vamos falar da disposição aqui no espaço da porta da geladeira da Brastemp. Aqui nessa parte superior ele tem aqui essa parte aqui, né, que você consegue utilizar qualquer tipo de produto, e aqui tem uma caixinha aqui de acesso rápido. É uma caixinha, uma tampinha que você pode retirar e colocar no momento que você quiser, e ela ainda pode se deslocar aqui ao longo dessa prateleira aqui, né, desse espaço aqui. Então você pode chegar mais para lá, mais para cá, e tem esse acesso rápido que você pode tirar e levar para algum outro ponto para você fazer uma comida ou algo do tipo. Nesse segundo espaço aqui, você tem um espaço aqui que eles chamam de um espaço aqui para tempero, onde você tem essa portinha que você abre e aí você pode colocar qualquer outro tipo de coisa aqui dentro, mas ele é desenvolvido
né, foi pensado para ser colocado com tempero. Aqui na parte de cima você também tem um outro pedacinho aqui um pouco mais profundo, que você também consegue colocar alguma coisa. Tem essa parte aqui um pouco mais rasa, com o nome Brastemp aqui. Aqui também, igual a parte desse lado aqui, também outra parte para tempero, com a portinha que você consegue colocar coisas dentro. E aqui uma partezinha profunda, que também você também consegue utilizar também. Aqui nessa parte de baixo é uma parte interessante também e nova aqui, assim, pelo menos dos refrigeradores, que eu não vi em nenhum outro refrigerador, somente dos da Brastemp, que é o espaço Adapt. Esse aqui você pode adaptar aqui esses nichos aqui, vamos dizer, colocar assim, você pode regular a altura deles. Nesse local aqui, como está aqui, ó, eu coloquei aqui duas garrafas grandes, né, de 2 litros, né, na verdade de 1,5 litro, né, cada uma. E aqui você pode adaptar o espaço aqui para caber mais coisas, então você pode deslocar esse nicho para cima ou para baixo. Basta você colocar um pouco mais para trás e você consegue descer ele e regular. Se quiser botar um pouco mais para cima, você empurra ele um pouquinho para trás e levanta e ele já fica fixo. O ideal é mesmo você fazer essa regulagem utilizando as duas mãos, mas como eu estou utilizando uma com a câmera aqui gravando, então estou conseguindo fazer com uma mão só. E aqui também tem outro espaço também igual. Aí aqui está no espaço mínimo, né? Está na parte mínima. Então basta você empurrar um pouquinho para trás e você já consegue elevar ele aqui. Soltou e ele fica. Não cai e fica bem preso. Quer descer um pouco mais, quer utilizar algum item um pouco mais alto aqui, então você tem essa flexibilidade de poder elevar, né? Ou descer esse nicho aqui para poder utilizar. Aqui embaixo é a parte para garrafas, então aqui você tem até aqui esse desenhozinho, então você consegue chegar as garrafas mais para o lado e aqui deixar fixo para não ficar correndo o risco, né, da garrafa ficar tombando para um lado ou para o outro, deixando aqui um pouco mais fixo. Então essa aqui é a parte então, da porta, da disposição da porta da geladeira aqui da Brastemp, para vocês poderem ver ótimos, excelentes materiais. É um plástico bem rígido, muito bem feito, tá? É bem grosso o material, não é nada muito fino, nada que dê uma aparência de que vai quebrar. Bem, pessoal, agora vamos falar aqui da parte inferior desse refrigerador aqui da Brastemp, que é justamente a parte que fica o freezer. Então ele abre aqui assim, tem um espaço bem interessante. Vou colocar aí na tela a litragem aqui desse espaço aqui, que é a parte do freezer. Nessa parte aqui nós temos um abastecedor aqui de gelo, tá? Então aqui você retira, você coloca água aqui dentro desse recipiente aqui, e depois que você preencheu com água, você coloca novamente, ele aqui ele encaixa a gavetinha, a água vai cair numa outra parte aqui inferior, onde tem a formação aqui, onde ele vai formar os cubinhos de gelo. E depois de um certo tempo, quando estiver pronto, você vai girar aqui essa parte. A parte de cima vai sair, né? Para você novamente colocar água para fazer novos gelos. E o gelo que estava aqui em cima formado vai cair numa bandejinha aqui de baixo. E aí você tira a bandeja e o gelo estará aqui dentro. E aí você pode também retirar, levar para... pode utilizar aqui, retirar o gelo aqui, os cubinhos de gelo da forma que você quiser ou colocar em outro local. Tá? Aqui a gente tem a parte do Turbo Freezer, que é a parte do congelador aqui que responsável pelo congelamento mais forte, vamos dizer assim, do freezer. Na parte de baixo aqui nós temos mais de uma gaveta, tem uma gaveta aqui com um espaço bem grande. E aqui a segunda gaveta, também na parte inferior aqui. Agora chegando aqui na parte da porta, é um pouco mais simples. Ele tem aqui esse espaço aqui, um espaço que ele chama de espaço multiuso. E aqui você tem essa pecinha aqui que você pode correr para um lado e para o outro para segurar, né, prender algum tipo de item aqui. E aqui mais uma prateleira, vamos dizer assim, também do freezer. Então o freezer é bem espaçoso e tem uma divisão simples para você colocar todos os seus itens aqui na parte aqui do freezer desse refrigerador aqui da Brastemp. Bem, pessoal, esse aqui então foi o vídeo completo do refrigerador Brastemp. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde você pode comprar esse refrigerador. É um refrigerador muito grande, tem um espaço muito bom e vai ficar muito bonito na sua cozinha. Recomendo muito a compra, tem um espaço muito bom e tem um preço também excelente. Então aqui embaixo na descrição aqui do vídeo eu vou colocar o link onde você pode
comprar esse refrigerador aqui nas lojas de todo o Brasil. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, obrigado por ter assistido esse review e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.